formação e hoje vai ser a respeito do livro mais complicado de se entender, né? Que é o Apocalipse. Mas antes de começar isso tudo, né, eu queria colocar de novo aqui a minha posição a respeito disso, né? Como assim? A igreja, ela tem o seu lado tradicional. Tem pessoas que têm dentro da igreja o lado liberal e tem pessoas que têm um lado conservador. Isso aconteceu devido ao Concílio Vaticano II, né? Onde houve essa divisão. Tudo iniciou ali, né? Então, quem eram os conservadores? Né? Os conservadores queriam manter aquilo que a tradição trouxe e não queriam mudar mais nada, né? Agora, os liberais queriam modificar tudo. Por exemplo, vamos fazer uma igreja nova, fazer tudo diferente. E os tradicionalistas da fonte, os das fontes, eles queriam conservar a mesma igreja de 2000 anos e aperfeiçoá-la e melhorá-la, né? E quem fazia parte dessas fontes? Ratzinger, João Paulo II, né? João Paulo II não estava nesse dia quando ele estava escolhendo essas três partes, mas ele fazia parte disso, né? E o que eu quero dizer da tradição das fontes significa que é a patrística, né? Que são estudos dos padres, dos santos padres do deserto, são monges que se afastaram do povo, da cidade e foram para o deserto ter virtudes espirituais, estudar as virtudes, né? Por isso nós conhecemos as doenças espirituais graças a eles. Eles estudaram, eles aprenderam, sentiram na pele tudo isso. Os santos padres, os santos da igreja e a sucessão apostólica, a tradição apostólica, ou seja, a tradição em si, né? O que eu quero dizer aqui o motivo de nós fazer essa formação, porque existe vários tipos de formação. Então, esse lado revolucionário que entra na formação atrapalha a igreja. Por isso que eu estou dizendo aqui, não significa que eu sou o dono da verdade, mas eu estou seguindo o tradicional da igreja, aquilo que a igreja ensina desde os 2000 anos, né? E isso o Ratzinger está junto, João Paulo II está junto e com certeza o Papa Francisco está, né? Então, o que colocar a respeito disso? O revolucionário, ele quer fazer uma nova interpretação, ou seja, uma nova hermenêutica bíblica. Modificar tudo, trazer tudo para o lado social, revolucionário, tanto a parte, né, essa parte social, tanto a eclesiológica, né? Então, isso nós não podemos permitir, né? Por exemplo, isso se torna, né, acaba se tornando uma heresia, que é chamada no grego de hairesis, que significa escolha. Então, por exemplo, assim, Jesus, quando veio na Terra, ele veio na sua condição humana e divina. Então, o herege, o que ele faz? Ele chega entre as duas verdades que a igreja tem, que Jesus teve a sua forma humana e divina, e fala, não, eu acho que Jesus é humano, e esquece a parte divina. Então, ele escolheu uma verdade, então ele cometeu uma heresia, entendeu? Uma negação de uma verdade que a igreja tem. Então, ele cometeu heresia, não, eu acredito apenas na parte humana de Jesus. Aí aparece um senhor chamado Leonardo Boff, com a sua teoria, né? E diz assim, que Jesus é tão humano, mas tão humano que nem parece Deus, né? Você vê que é um absurdo o que ele fala. E ele é o quê? E o que eu quero dizer tudo isso, essa teologia da revolução aí, a teologia não esqueci o nome, libertação. A teologia de libertação de Leonardo Boff tende a colocar tudo isso aí à tona, pensar que Jesus, ele tem apenas o lado histórico dele, ou seja, Jesus é uma pessoa que nós temos que lutar pela causa dele, uma causa histórica, que ele veio governar, tirar a opressão do povo, que era tudo pelo governo, o governo que oprimia o povo. Então o povo aí os teólogos da libertação tendem a discernir dessa maneira, a colocar tudo no lado social. Então que Jesus veio, então nós estamos lutando pela causa de Jesus, uma causa de uma pessoa revolucionária que veio libertar o seu povo através do social. Por isso, quando nós dizemos que o socialismo hoje é uma coisa boa, de jeito nenhum, o socialismo hoje não é uma coisa boa. Porque o socialismo trouxe o quê? Trouxe o nazismo, o campo de concentração do Hitler, trouxe outros campos de concentração lá da Sibéria, né? Trouxe a revolução de Che Guevara, né? Trouxe também as prisões de Cuba, Fidel Castro. Então o socialismo não é uma coisa boa, pelo menos na cabeça dos revolucionários.
E o que acontece? Que dentro da igreja hoje a teologia da libertação está adentrando nela, está acabando com a igreja. Por isso nós vamos começar hoje entendendo como se comportar numa missa, porque a missa tem tudo a ver com aquilo que Jesus viveu. Jesus viveu e o Apocalipse vem e conta aquilo que Jesus viveu. E o Apocalipse é o que está na Santa Missa, ou seja, o mistério pascal, a vida de Jesus. Então, nós iremos iniciar para entender a Santa Missa hoje, tá? Mas antes, tem pessoas que não vieram nas formações passadas. Eu queria passar bem breve o Antigo Testamento de novo, mas vou falar só as partes essenciais, só para a gente lembrar, porque nem tudo que a gente fala no começo todo mundo decora, né? Fala, lembra dessa parte, eu lembro, mas eu vou citando aqui de novo e a gente vai lembrar. No começo, a gente falávamos da criação do mundo, que o homem poderia ter vindo de um primata, mas não de um primata macaco, e sim de um primata, né? De um primata. E quanto à questão dos dinossauros, aí fica a questão da ciência. A igreja acredita, desde que eles, né, nos estudos arqueológicos, eles lá definem que os dinossauros existiram. Mas isso não vai atrapalhar a nossa existência hoje, não vai atrapalhar o que a gente conhece de Deus hoje, né? Outra coisa, como Adão, nós falávamos de Adão e Eva, que Adão e Eva eram apelidos, eram nomes, dado que significa homem e mulher, né? Falávamos também, deixa eu voltar aqui para me lembrar aqui, falávamos dos animais, né? Os animais, eles são usados para nosso bem-estar, é usado que nós podemos fazer, o cientista pode fazer exames neles, fazer teste neles para a nossa saúde. Então, vou dizer que pode usar eles, vamos dizer de certo modo, matá-los, né? É melhor fazer uma cobaia de animal do que humano, né? Falamos que nós devemos tratar os animais bem, né? Falar que os animais eles não têm alma, mas eles são para a nossa criação, eles ajudam nós a entendermos Deus, né? A criatura de Deus, né? Uma maravilha que é Deus. Também falávamos que do paraíso, né? Que o paraíso na verdade era um estado de espírito que Adão e Eva vivia, não era um lugar, um local, né? Então nós não devemos acreditar que é um local, e sim um estado de espírito, um estado de bem-aventuranças com Deus, um estado de estar com Deus presente, de ter contato com Ele, ver Deus, né? Por causa dos dons preternaturais que Adão e Eva tinham. A culpa original nós sabemos que não é o pecado sexual, e sim a soberba, né? Falávamos disso, que o pecado não podemos encarar como sexual, e sim com a soberba, querer ser Deus sem Deus. Aí depois entramos lá também em Caim e Abel, que depois quando Adão e Eva teve Caim e Abel, aqui conta uma certa idade, né? Nós falávamos que a idade aqui não significa que eles viviam toda essa época, né? E sim, né, uma coisa boa de estar perto de Deus, né? Um grande momento, é bom viver vários anos perto de Deus, né? Tanto que naquela época, depois do pecado, já começou a surgir as doenças, embora estava no começo. Então as pessoas antigas não viviam tanto igual hoje. Hoje, por causa das vacinas, essas coisas, a pessoa vive mais. Há outras teologias que definem que antes eles viviam mais, mas isso não é verdade. A igreja define como hoje a gente vive mais do que antes. Então esse número aqui é simbólico, tá? Aí depois nós fomos lá para o dilúvio, vimos que a aliança, que aquele arco-íris que apareceu era um símbolo de Deus, um sinal de Deus, né? E vemos que Noé não foi capaz de construir uma arca gigantesca, e sim uma pequena arca, nada daquilo de conta de colocar todos os animais, machos e fêmeas de cada espécie, né? E sim é Deus que preservou toda a espécie. O autor sagrado quis colocar isso, que preservou toda a espécie, mas que a arca foi construída, ela existe até hoje, só que não consegue alcançar pela altitude que ela está, então ninguém chega até lá. Agora o motivo eu não sei. Né? Aí sabemos que a Torre de Babel foi construída para chegar até Deus, que lá havia profanações, né, das prostitutas sagradas, e que a Torre de Babel não significa que depois que Deus mandou a confusão de línguas, não significa que dali começou as línguas diferentes, né? Aqui não quer mostrar nada disso, e sim que aqueles que ficam sem Deus, né, não conseguem entender o outro, tá? É o sentido religioso que o agiógrafo bíblico quis colocar, né?
Aí depois acho que nós terminamos aqui, né? Os patriarcas, vocação, nascimento de Ismael, incircuncisão. Vocês sabem o que significa circuncisão? Todo mundo sabe o que significa circuncisão, né? Que é retirado do prepúcio do homem, né? Significa aqueles que são marcados, né? Então todos os filhos do homem eram marcados, eram circuncisos, né? Porque eram o povo de Deus, o povo de Israel. Por isso que até lá no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, lá eles eram circuncidados. Depois, com os apóstolos vindo, São Paulo falou que não precisava mais disso. Tanto os circuncidados como os incircuncisos faziam parte de Deus. Então não precisava mais marcar ninguém, porque Cristo morreu na cruz por todos nós, né? Esse era o significado daqui. Só essa passada por cima. Agora vamos tentar entender então a missa. Vamos lá nessa polêmica. Aí todo mundo está com um folheto aí, né? Eles vão acompanhar. Tá certo que assim, cada um tem a sua particularidade em relação à missa. Cada um tem sua fé, mas nós devemos viver de uma maneira correta. E como eu disse, vou ensinar aqui o jeito tradicional que a igreja ensina para nós, tá? Então, primeiramente nós vamos entender o que significa liturgia. Quem trouxe aí o Will Cat aí? Alguém trouxe o Will Cat? Quem trouxe o Will Cat? Eu vou tirar aqui do Will Cat aqui, ó, né? Quem sabe o que significa Will Cat? Sabemos o que significa Will Cat? Youth Catechism, né? Catecismo jovem, catecismo jovem, tá? Então, aqui no YouCat fala no número 167, está aqui, o que é liturgia? Né? Liturgia é o culto divino oficial da igreja. Uma celebração litúrgica não é um evento feito de boas ideias e de cânticos fantásticos. Ou seja, né? Liturgia não é pular dentro da igreja, não é ficar batendo palmas a toda hora, não é levantar braços, virar pirueta, porque tem lugares que são assim. Entendeu? Então aqui mesmo está dizendo, até no próprio Cat, que é novo, está dizendo isso, né? Você vê cânticos, temos que cantar músicas católicas. Aqueles que fazem parte da liturgia de música tem que saber isso, nós temos que cantar músicas católicas. Hoje tem cada música católica boa, mas isso tem diminuído um pouco. E o que a gente faz? Vai lá nos cantos evangélicos e pega e coloca dentro da missa. E isso não pode, isso não é litúrgico, isso não é mostrar Deus, isso não é preparar o banquete do Cordeiro, que é a missa, que é Jesus que está lá, entende? Então nós temos que entender isso daí. Você viu, aqui está dizendo, de cânticos fantásticos. A liturgia não é feita nem inventada, é algo vivo que foi crescendo numa fé de séculos. Você vê, a tradição, igual eu falei no começo, a tradição que nós estamos vendo aqui, é algo vivo que foi crescendo numa fé de séculos. Uma celebração litúrgica é um acontecimento sagrado e venerável. Você vê que é sagrado, a missa é sagrada. Então nós vamos falar aqui do jeito da gente vestir dentro de uma igreja, dentro de uma missa, tá? A liturgia é cativante quando é sentida, e o próprio Deus, você vê, quando é sentida, você vê que é uma coisa que a gente sente. É o próprio Deus que está presente nos seus sinais sagrados e nas suas preciosas orações, muitas vezes antiquíssimas. Então, agora, qual vem o lado de como que nós devemos se comportar numa igreja, como que nós devemos vestir? As outras gravações que nós fizemos, Roberto, não fez a gravação, não fizemos, eu falei sobre isso, mas agora, como está sendo gravado de novo, vou falar a respeito, né, como se deve comportar na missa. A mulher não pode ir muito decotada, né, por causa que na hora que você vai receber Jesus na Eucaristia, você vai estar profanando. Aí nós dizíamos, né, que como nós vamos profanar, né, sendo que Jesus conhece a gente nu, né? Mas só que desde quando o pecado de Adão e Eva veio, isso entrou como tara, né? A tara que eu falava que é um peso sexual. Por isso que existe a palavra tarado, né? Tarado vem de tara, né? Embora que essa palavra tarado está virando para tarada também, né? Porque as mulheres hoje estão, sem criticar as mulheres, tá? Que nós estamos fazendo uma analogia aqui. Estão virando taradas, estão avançando nos homens, uma coisa, né? Uma coisa, exatamente, é uma coisa incrível que está acontecendo hoje, né? Então, é esse peso. Então, por isso que nós não podemos, não é tão chique assim, isso está na moda hoje. Mas igual nós falamos, nós vamos na missa, temos que colocar a melhor roupa, não a mais indecente, né? Temos que colocar a melhor roupa. Agora, em questão dos homens, fica a questão da bermuda, né? Você vai num lugar, assim, acontece tipo assim, num fórum, por exemplo. O homem, por exemplo, não pode entrar de bermuda no fórum.
né? É proibido. Por exemplo, se a gente pode fazer esse esforço de não entrar de bermuda, né? Porque é proibido, no fórum, porque na missa, sendo que não pode também, né? Que é um certo respeito que a gente tem para com Deus, nós não vamos fazer a mesma coisa? Então fica isso aí, a bermuda para um homem na igreja não é lícito, não é correto. Vamos dizer, faz parte da liturgia também, né? As mulheres, né? Quem vai na missa na matriz sabe que lá está havendo um show de moda, né? Que cada vez, às vezes na época do frio mesmo, elas estão colocando, né, blusas, decotes, saias, entendeu? E isso atrapalha, gente, isso acaba profanando, porque homens vão acabar olhando e tornando profanação dentro da igreja. Aí aquilo que é para tornar sagrado, igual está dizendo o Will Cat, né, vai tornar profanação. E todo aquele mistério pascal que acontece lá, a presença de Jesus que está lá, deixa de ser. Né? Embora está acontecendo lá para muitos que estão concentrados lá, né, vai deixar de ser, porque vai ser profanação. Então nós temos que respeitar mais. Está precisando hoje mudar essa linha da igreja. Né? Mas isso tem que começar dentro dos fiéis. Porque os fiéis que estão usando, os fiéis ficam vendo, pensam, não, todo mundo vai porque eu não posso ir também. Dê o exemplo. Às vezes a pessoa, muitas vezes assim, não consegue pregar, não consegue falar com as pessoas, mas mostra um exemplo da sua vida. Né? É por isso que queremos reclamar depois da igreja, a igreja está muito errada, tem muita coisa errada, mas você não faz para esforçar. Entendeu? Então é uma coisa que nós temos que ver. Né? Aqui no compêndio, né, do catecismo também, o tradicional da igreja também fala da liturgia. Vou ler aqui o que significa a liturgia também. Assim, no número, quem está no catecismo aí, número 1187 e o 1188. Diz assim: a liturgia é obra do Cristo inteiro, cabeça e corpo. Isso por causa que o padre faz as vezes de Cristo. Então ele está ali representando Cristo. Embora depois na consagração Jesus vai estar presente na Eucaristia, mas ele está fazendo as vezes de Cristo. Quando ele fala assim, eis o meu corpo que será entregue por vós, é Jesus dizendo, eis o próprio corpo dele. Tá? Então é Cristo inteiro, cabeça e corpo. Por isso, tanto faz a gente receber nas duas espécies, como na espécie do pão só. Tá? É Jesus por inteiro. Nosso sumo sacerdote, ou seja, o Padre, a celebra sem cessar na liturgia celeste, que seria uma coisa ligada ao céu, como a Santa Mãe de Deus, os apóstolos, todos os santos e a multidão dos que já entraram no reino. Você vê que todos participam da missa. Em sua celebração litúrgica, a Assembleia inteira desempenha o papel de liturgo, ou seja, tudo que nós temos que fazer na missa é liturgia. Missa significa missão, é a nossa missão ali com Deus. Tá? Cada um segundo a sua função. Iremos ver aqui através do folheto que toda vez que tiver escrito presidente da celebração, é só o padre quem diz. Não é nós que temos que acompanhar. Né? Nós temos essa mania de ficar acompanhando o padre. Vamos ler aqui mesmo que em voz baixa fica ali acompanhando. Não, isso não é liturgia. Às vezes do padre e às vezes do padre. Porque ele está ali representando Cristo. Tá? Cada um segundo a sua função. O sacerdócio batismal é todo o corpo de Cristo. Entendeu? O sacerdote, o padre. Mas certos fiéis são ordenados pelo sacramento da ordem para representar Cristo como cabeça e corpo, o padre. Né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vimos o que é a liturgia, vimos que não podemos fazer cantos extravagantes, porque os cantos de evangélicos não é ir contra os evangélicos nos cantos, mas sim, quando eles criam uma música, eles não representam a nossa doutrina, eles não colocam a vida dos santos, eles não colocam a Virgem Maria. Então, a intenção dos cantos dele é totalmente fora de liturgia. Primeiro que os evangélicos, os protestantes, não tem nada de liturgia. Nada deles é liturgia, é só canto puro. E o problema na igreja hoje é de muitos fiéis achar assim, a missa é tão desanimada, é muito quieta, que não sei o quê. Mas a missa não é isso, gente. Nós estamos pensando que a missa tem que pular igual no grupo de oração. Grupo de oração é grupo de oração. O grupo de oração sim, você vem, louva a Deus, bate palma, dança, tudo bem. Mas dentro da missa não pode carregar isso. Dentro da missa é o mistério de Deus. É a ação ali, porque nós vamos ver aqui que na missa os pecados veniais são perdoados aqui no comecinho. Vamos ver que na missa nós ganhamos indulgência parcial através do credo.
E nós não sabemos disso, entende? Então vamos aqui. Aqui tem esse refrão meditativo que foi colocado há pouco tempo, né, na liturgia. Antes disso, né, nas reuniões litúrgicas que a gente tem, as pessoas lá, os liturgistas, costumam falar assim que as pessoas de fora, os leigos, não entendem nada, né? Falando no meio assim, né? Mas não é conectando os de fora, tá? Ele está falando assim que as pessoas de fora não estão entendendo, porque as pessoas, eles chegam lá, arrumam a igreja, arrumam tudo, põem o canto lá, tem a hora de resposta correta assim das pessoas, as pessoas não acompanham, e as pessoas depois de fora querem criticar, falam assim, não, eu não aceito, eu quero fazer essa parte assim, assim, assado. Né? Então, o que acontece lá dentro das reuniões é que fala que as pessoas não estão entendendo e estão dizendo que as pessoas de fora precisam de catequese. Toda vez nas reuniões litúrgicas acontece isso, o povo de fora precisa de catequese. Então, nós estamos dando aqui uma pequena catequese a respeito da missa. Espero que vocês levem isso para as outras pessoas que estão, né, à sua volta aí. Então, aí esse canto de abertura, refrão meditativo aqui, né, é para preparar o momento, por isso que faz toda aquela entrada, né, momento de encontro com Cristo, né? Então, aqui eles colocam esse canto porque as pessoas começam a conversar na igreja. Na igreja não é lugar de conversar, gente, tenta conversar aquilo que é essencial. Na igreja é ficar quieto. E que pena que isso acontece até mesmo entre os ministros, acólitos, estão acontecendo isso, pessoas de dentro da igreja. Nós temos que dar os primeiros a dar exemplo, tá? Então, nós temos que começar a ter esse comportamento. Porque para as pessoas verem que a igreja, a missa é uma coisa séria, a missa acontece a presença real de Jesus ali. E nós estamos todos ali para adorar. Tá? Então, aí esse canto é para preparar as pessoas. Então as pessoas começam conversando, aí começa a preparar, a pessoa já vai adentrando naquele ritmo, e aí depois entra o canto de entrada que começa a celebração. Aí o padre saúda, né? Então nós lembramos aqui, né, que todo lugar que tiver presidente é somente o padre, né? Você vê que aonde que está a SS aqui, somos nós, né? Então vem aqui, ó, presidente, temos ali na oração, né, penitencial. Nós vamos voltar só para a gente ver aqui, ó, todos os lugares que tem presidente. O padre, aonde eu vou pegar um ponto aqui, aonde acontece que todo mundo responde. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Exatamente, também é aqui por Cristo, com Cristo, em Cristo, é somente o padre aqui, ó. Você vê que não tem nada de... Aqui só o presidente está aqui, ó. E as pessoas começam a falar junto. E gente, essa parte eucarística aqui da missa aqui, todos nós temos que participar. Não podemos responder lá, né, por exemplo, santificar e reunir o vosso povo. A pessoa fica assim, sendo que é Jesus que está presente ali. E outra coisa, na oração eucarística, né, tudo aqui é rogado ao Pai. A gente pensa assim que tudo aqui fala de Jesus, mas tudo é rogado ao Pai. Toda oração sempre é destinada ao Pai. Nós acostumamos no grupo de oração, né? Sempre que a gente vai pedir, Senhor Jesus, me ajude, Senhor Jesus, o Senhor é meu Deus, Senhor Jesus, né? Mas só que toda oração tem que ser dirigida ao Pai. Tá certo? Através de Jesus. Mas o que significa? Que toda oração é rogada ao Pai, através do Filho, no Espírito Santo. É assim que funciona a nossa oração. Então toda vez que você roga ao Filho, na verdade está rogando ao Pai. Entendeu? Embora quando você diz Senhor, você está rogando a Deus. Quando você diz Deus, você está indo diretamente a Deus. Quando você diz Jesus, você está indo por intermediação de Jesus. Embora Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus. Entendeu? Ali você fala com a mesma pessoa. Tá? Então, toda essa parte aqui do presidente, lembremos de novo que é só o padre. Então, isso é antiliturgico quando a gente não faz isso. Tá? Temos que acompanhar certinho isso daí. As orações aqui no ato penitencial, o fato de nós perder a sacralidade que é a missa hoje, nós esquecemos de dedicar demais à Santa Missa, de aprofundar, de dedicar, nós prestamos atenção de todo o barulho que acontece, né? Prestando que pessoas passam assim, a gente fica olhando, a gente perdeu o jeito de fazer isso aqui com as mãos, né? No ato penitencial, por exemplo, você abaixar assim e pedir perdão, você fazer um exame de consciência quando o padre pede, fazer um exame de consciência naquele dia que eu fiz de errado. Porque nesse dia, nesse momento, os pecados veniais, aquela briguinha boa que você teve com seu pai, com sua mãe, aquele palavrãozinho que você disse, é tudo perdoado aqui. Entendeu? Por que é perdoado aqui já? Porque nós vamos comungar da palavra e depois comungar do corpo de Jesus. Então a gente não pode comungar injustamente. Outra coisa importante, nós não podemos
comungar apenas do corpo e esquecer da palavra. Por isso, vamos fazer o esforço de chegar na hora exata da missa, né? Chegar um pouco antes, pensar os pecados, para chegar nesse momento, porque aqui é perdoado todos os pecados veniais. Veniais, não os mortais, tá? Porque se você tiver em pecado mortal, você pode pedir perdão aqui. Agora, pode comungar tendo pecado mortal com a intenção de confessar o mais rápido possível? Pode. Agora, se você não tem intenção de mudar de vida com aquele pecado grave e não tem intenção de confessar o mais rápido possível, aí não pode comungar de maneira nenhuma, porque você comungará injustamente, assim como Judas fez. Judas não fez e comungou justamente, porque ele primeiro, antes de pecar, ele tinha comungado. Depois que ele pecou, depois que ele traiu Jesus. Então você vê que nessa parte ensina muito bem a questão de você comungar Jesus injustamente, né? Ele recebeu Jesus, o corpo e sangue dele ali, depois daquele momento que ele traiu, daquele momento que ele cometeu um pecado grave. Aí já não fazia parte dos apóstolos, né? Então, aí, perdoados os pecados aqui veniais, né? Nós vimos aqui na profissão de fé. Outra coisa, a profissão de fé, ela lida numa forma espiritual, de olhos assim, fechados, cada um faz da melhor maneira. É claro, o que vai acontecer, gente? A gente vai sair daqui e falar assim, eu vou falar com o padre, me falou, para ver se isso que ele falou é verdade. Muita gente faz isso, tá? Mas agora, se for padre da teologia da libertação, igual eu estava dizendo, aquilo que tem de ver tudo do lado revolucionário, que tem de mudar todo o evangelho, por exemplo, Jesus na multiplicação de pães, eles vão dizer o quê? Não, Jesus não multiplicou os pães, aquilo lá foi uma partilha. Uma partilha porque todo mundo que dá um pouquinho, ninguém vai faltar nada. Jesus, além da partilha ali, ele fez um milagre. Então o que a teologia de libertação quer fazer? Tirar todos os milagres e ficar apenas naquilo que é empírico, aquilo que é comprovado cientificamente e aquilo que é social. Entendeu? Eu lembro que vai falar de socialismo. Então é isso que não pode, gente. Então a teologia da libertação é um mal para a igreja. A teologia da libertação é uma heresia maiúscula, uma heresia terrível. E Papa João Paulo II a condenou, Bento XVI a condenou. E Papa Francisco também a condena. Tá? Então ela não é aceita. Agora, os padres sabem disso? Muitos não sabem, mas vivem a teologia da libertação. A minoria sabe e não aceita de jeito nenhum, porque ele é contra, né, esse negócio de milagres. Eles não aceitam milagres, não aceitam intercessão de, assim, você ficar muito ali perto de santo. Eles não aceitam, eu não gosto disso. Para você saber se uma pessoa ou um padre, isso não é criticar os padres, isso é criticar um erro que um padre não fiel à tradição das fontes está fazendo. Tá? Se você vê com um padre fiel à igreja mesmo, à igreja tradicional das fontes, é só apresentar o catecismo para ele. Ele não vai aceitar o catecismo, ele vai contra o catecismo. Ele fala, não, mas o catecismo está dizendo assim, mas não é bem assim não. Se ele falou isso, você pode dizer que ele é ferrenho a isso. Tá? Então, voltando aqui, a profissão de fé, né, é onde nós ganhamos indulgência parcial. Agora, o que é indulgência parcial? Indulgência parcial é aquela pena, por exemplo, você comete um pecado, vamos dizer, leve, vamos dizer um exemplo. Aí você roubou. Se você roubou, você vai depois se confessa, você é perdoado, mas ficou a pena a ser paga. Por exemplo, se você morresse naquele dia, você confessou, você vai ser salvo porque você confessou. Aí depois você morreu com aquele, aí você não foi, vamos dizer, se você não pagou aquela pena, tipo assim, com sofrimento, significa que você vai ficar se cortando. Não estou dizendo isso, mas o sofrimento vai vir naturalmente, porque o pecado, ele traz consequências, né? Então, toda vez que você cometeu um pecado, vai ficar essa pena. E essa pena, se ela não for paga aqui, ela vai ser paga no purgatório. Por isso que existe o purgatório, porque nós não podemos entrar no céu impuros. Nós temos que entrar puros. Por isso a existência do purgatório. E o nosso irmão protestante não aceita o purgatório por causa disso. Porque nós dizíamos, né, que serão salvos pela fé. Né, uma fé sem obras, né, que nós dizíamos. Então, mas eles para lá, eles têm uma parte da salvação, igual falava aquele dia, né, no terço da misericórdia, e nós temos a grande parte, só que nós deixamos de lado a maioria. Então significa que muitos deles vão salvar e nós vamos ficar para trás. Por isso que nós temos que levar a sério a liturgia. Liturgia, de novo, não é bater palma dentro da missa. Proclamação da palavra. O padre terminou, né, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E as pessoas, aí ele levanta assim
assim, gente, é ali um momento assim, ó, assim, venera a palavra de Deus. Aí o povo começa a bater palma. Aí a missa, gente, é sacrifício, é banquete e ação de graças. Ou seja, banquete porque é uma refeição, né? Nós recebemos o corpo e sangue de Jesus ali, mas é o pão. Banquete porque ele convida a gente para a festa dele. Por que será que o domingo é o dia do Senhor? Porque é o primeiro dia da semana e é o dia da ressurreição dele, que Jesus morreu. Na sexta veio sábado e domingo, o primeiro dia da semana. Entendeu? Por isso domingo é que não pode faltar. Se você falta a missa ao domingo, é pecado grave, diz o catecismo da igreja. Então você tem que confessar para poder comungar de novo. Porque você estando bem em casa, assim, você faltou por preguiça, você pode confessar sim, você que tem consciência. Pode perguntar. Tem gente que fala assim que a missa de sábado às 7 trabalha no domingo. Na minha opinião, não vale. Não vale. Nem se a pessoa ir na missa a semana inteira e se ela faltar o domingo, a mesma coisa que ela não foi. Né? A mesma coisa que ela não foi. Durante a semana acontece o rito eucarístico normal. A presença de Jesus acontece ali porque Jesus tem que ser adorado todos os dias, a todo momento. Entende? Mas então, o rito eucarístico começa sábado, depois do meio-dia. Então, vamos dizer, para cumprir preceito, eu não sou muito a favor desse negócio de preceito da igreja. Né? Não estou dizendo que eu sou contra a igreja. Estou dizendo, né, que preceito, a palavra, você cumprir o preceito está bem. Não, olha a fé que você tem em Jesus. Se você ama Jesus mesmo, você vai dedicar, você vai no domingo. Você não vai querer, vou no sábado, porque domingo eu tenho coisa para fazer, não é importante. Eu tenho uma festa para ir, eu tenho uma viagem para ir. Será que Jesus é mesmo importante que essas coisas? Será que você esteve vivo a semana inteira por pouca coisa? Não é, né? Então, o certo, né? Durante a semana tem um rito eucarístico normal, mas não vale, não vai dizer pode a semana inteira que não vai valer o domingo, né? Qual a pergunta? Então quer dizer que a igreja, os padres, tá tudo dividido então. Porque, olha só, você vê, tem parágrafo que a gente participa, acontece tudo isso. Então a gente está vivendo assim, eu particularmente, a gente está vivendo uma confusão de fé. É um tempo assim difícil, né? Todo mundo está passando por tribulações. É um tempo difícil, é um tempo que você sabe que você tem que se agarrar em Deus. E é um tempo que você está se perdendo em muitas coisas, porque você vê padres fazer isso, fazer... você está me entendendo? Estou entendendo. É como se a gente ficasse meio perdido para ele. O que é certo? O que Exatamente. é errado? Para que lado eu vou? Exatamente. O motivo de nós fazer esse tipo de formação, né, é jogar bem a fundo mesmo. Isso aí, porque muitas pessoas passam por isso e vê isso. Entendeu? Então, por isso que nós tentamos colocar aqui a fé verdadeira, porque essa fé verdadeira vai permanecer até o fim. Porque nós iremos ver em Apocalipse, iremos ver que serão poucos que vão restar. E esses poucos seremos nós que somos fiéis. Porque se você vacilar, você não vai fazer parte disso. Entende? Então essas tribulações é sinal dos tempos. Não significa que vamos dizer, daqui 3 anos? Não sei. Não sei, há algum tempo, nós não sabemos, isso é indefinido. Jesus virá como um ladrão. Nós vamos ver em Apocalipse aqui, vamos entender tudo isso aí. É isso que eu penso, por isso que a gente tem que ter os olhos em Deus mesmo. Exatamente. Por isso que... Se focar no pálago, no não sei o quê. Exatamente. Né? Muitos não deles não vão levar a mal, sério. Não Entendo, né? Mas é a realidade. A gente tem coisas que a gente vê e a gente fala assim, meu Deus, peraí, se eu estou no lugar certo. A questão que nós que estamos no caminho de Deus, nós não podemos assustar com essas coisas. Entendeu? Se a gente assustar e ir no embalo disso aí, a gente vai perder a fé também. Tipo assim, não, esses aí eles estão perdendo a fé, eles não estão estudando, eles não estão aprofundando na fé, eles não estão entregando a vida por Jesus. Então, se eles não querem, deixem para lá, eu quero seguir junto com a igreja. Entendeu? A igreja está de pé, a igreja está defendendo tudo isso aqui ainda. Só que o mal está surgindo dentro da igreja, porque São Paulo disse isso. Né? Surgirão dentre vós homens pregando doutrinas extravagantes. Então, vigiai, São Paulo disse. Entendeu? Dentro da própria igreja. Entendeu? Mas não significa que todo esse ensinamento que nós temos hoje é falso. É tudo verdadeiro. Tá? Só que esses aí estão entrando agora e dividindo. Por isso que nós temos que estar firmes nisso daí. Tá? E por isso esse motivo da formação. E depois vai ser divulgado isso daí para as pessoas aí. Que aqui é o jeito tradicional, o jeito correto que a gente está querendo ensinar. Com certeza. Quando a gente foi formar católico, o padre Giovanni deu uma informação sobre a igreja, né? E tudo que ele falou, o padre que você fala. Ele falou assim, que esse aqui na igreja é um desrespeito, porque
o povo rasga, o povo marassa, ele falou assim que na opinião dele, folheto não entrava na missa. Que o certo, a pessoa estava lendo e os fiéis prestando atenção prestando atenção na palavra de Deus. Sim. E muita gente fica cochilando, fica não segue o correto. É verdade, as pessoas, igual eu falei aqui, você dedicar mais as coisas de Deus, principalmente na missa, momento onde você ganha indulgência. Ele falou assim, na hora de paz de Cristo, não é uma festa, o povo começa a fazer festa. Foi bem lembrado isso aí. Na paz de Cristo, gente, quando a gente dá a paz de Cristo para as pessoas da frente aqui, você não precisa sair do local, vou lá para aquele fulano, vou lá para aquele Beltrano. Não precisa disso, porque quando você dá a paz de Cristo aqui, isso se distribui para a comunidade. Não significa que você tem que sair dali para valer a paz de Cristo. Isso tem que acabar, isso também é antilitúrgico. Não precisa fazer aquela conversação, abraça daqui, tá certo, ali teu pai, ali é uma pessoa que você não vê, tá bom, vai no silêncio, chega ali, mas o correto é apenas aqueles que estão à sua volta, não precisa sair do local. Isso é antilitúrgico também. E o padre Giovanni com certeza tem as razões. Assim, que a parte que vocês não tiram, porque a parte que se fala, que às vezes tem um irmão meio brigado, na hora. Sim. Não, cara, não é correto tirar, porque nada pode ser tirado da liturgia sem autorização do bispo. Isso, né? Você tem que tomar cuidado em relação aos padres, tá? Isso aí me preocupa, porque na paróquia é muito raro o padre que eu participo, é muito raro dar paz de Cristo. Durante a semana eles evitam fazer isso daí, né? No domingo seria legal fazer. A gente vai vendo, a gente vai pensando, meu Deus, o que está acontecendo? A gente tem que respeitar porque ele faz às vezes de Cristo lá, igual eu disse, então, né? Mas não significa, às vezes ele está abalado espiritualmente, não sabemos. Mas tudo que ele está fazendo lá está acontecendo de verdade. Por exemplo, mesmo que ele está falando coisas nada a ver, ou ele deu um sermão muito bem, mas quando ele levanta lá o corpo e sangue de Cristo lá, aquilo, exatamente, a transubstanciação acontece ali. Deus aparece naquele momento ali, na presença do pão e vinho ali. Tá? Nossa, eu acho que está falando do padre Giovanni, seria bom se todos os padres fossem igual a ele, sempre na homilia dele. A gente tira pelo menos 10 minutinhos da parte da homilia para dar a catequese. Até uma coisa que ele explicou uma vez, eu não esqueço, a questão do evangelho, do folheto. Na hora que está sendo programado o evangelho, muita gente está lendo o evangelho ali. Ou seja, você para deixar o folheto de lado e direcionar para o padre ali. Eu, por exemplo, eu faço isso, por isso que a gente fica de pé na hora do evangelho, porque é a vez de Jesus que fala ali. Por isso que todo mundo, toda paróquia tem que ficar de pé, a não ser aqueles que não podem ficar de pé, tem algum problema, né? Mas atenção no padre. Exatamente. É igual eu falei, tudo você tem que dedicar, ver que é Deus que está ali. Porque isso acontece, gente, a gente relaxa um pouco assim na missa, é por falta de fé, é por falta de acreditar que Jesus vai fazer uma obra boa ali na missa. Entendeu? Por isso a gente não dedica, eu falei negócio das mãos juntas assim, principalmente na Eucaristia, no momento do rito eucarístico. Deixa o padre falando ali, vai só respondendo, porque a gente tem que participar da Assembleia, tem que participar, porque isso é liturgia, né? Tem que participar, mas fica ali, ó, concentrando, imaginando ali Jesus ali, ó, fazendo obra na sua vida, cruza as mãos. Os jovens principalmente têm uma certa vergonha, né? Assim, de fazer assim com as mãos, de poder vincular, se faz, outros faz assim, sem graça, né? Mas não, faz ali, mostra que você é um verdadeiro católico. É por isso que muitos católicos estão saindo da igreja, porque está querendo uma missa animada, uma missa agitada, sendo que o verdadeiro mistério está ali no silêncio. Entende? Então nós temos que dedicar isso, gente. Na palavra aqui da profissão de fé, né? Então quando a gente reza profundamente no sentido espiritual aqui, né? Você acompanha, né? Agora está só passando Niceno Constantino Napolitano aqui, né? Agora não sei se a CNBB mudou para falar só esse credo aqui agora, mas é um credo muito bonito, né? Esse aqui foi o primeiro credo da igreja, aquele que vinha dos apóstolos, entendeu? Acho que ele voltou essas fontes aí. Só é por causa da fé. É por causa do ano da fé só? Eu não sei, porque eu tô achando que está demorando, ainda está ele aqui, o principal. Ah, tá, então deve ser algum motivo, eu não sabia. Eu pensei que tinha voltado. Então, nesse momento aqui, se nós rezarmos certinho aqui, gente, ó, creio no só Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, você imaginando isso tudo, né, você vai, com certeza vai ganhar uma indulgência parcial, né, perdoando aquela pena daquele pecado. Ou seja, se você não pagar aqui, você vai no purgatório pagar. Aí, como ela já vai ser banida aqui, vamos dizer assim, porque você pagou, porque você está rezando o credo, então quando você chegar no purgatório, um exemplo, você não vai precisar pagar mais, tá? Porque
Se engana as pessoas que pensam que o purgatório não há sofrimento. É um sofrimento, claro, que o fogo abrasador de Deus ali. É diferente, não é o inferno. Mas só que o espírito sofre da mesma maneira se sofresse aqui na carne. Então vai ser falando, nossa, eu prefiro sofrer lá do que aqui. Se for acontecer uma coisa triste, eu prefiro morrer na hora, né, do que no purgatório pagar minhas penas, alguma coisa assim. Mas lá vai sofrer da mesma maneira, tá? Tudo tem que ser pago. Mas claro, dentro do amor de Deus. Isso aí sem dúvida, né? Purgatório não é um lugar de sofrimento apenas assim, não. É um lugar que vai nos levar até Deus. Então outra coisa, terminando aqui, aí vem as preces, né? As pessoas costumam achar que as preces é o menos importante da missa, né? Não, hein? A prece é um momento importante também. Tudo que há aqui no rito da igreja aqui é importante. Nós não podemos descartar nada, tá? Agora vamos entrar aqui na parte da oração eucarística aqui. Só nessa parte da profissão da fé aí, eu estava vendo, não sei por que eu estou tendo um chamado para estudar essa parte da missa. Tem 2 livros muito bons lá. E na pregação que eu vi lá do irmão lá da Top de Assis, ele fala que toda Santa Missa é exercício. Toda Santa Missa. Desde a hora do em nome do Pai, do Filho lá, que é um sinal exercício. E nessa profissão de fé, o cristão tem que estar ereto, porque ele está professando o que ele acredita ali. Então ele tem que falar com certeza, porque ele está acreditando. Se ele fala, crê em Deus Pai, ele está ali. Então nessa hora ele falou lá bem claro que isso é uma oração exercística na hora do sacrifício da missa. Diz que se a gente for olhar com o olho espiritual nessa hora, os demônios estão tudo saindo encurralados da Santa Missa, porque ele não gosta que o cristão assim professe a fé dele. É um veneno para ele. É verdade, né? Isso que com certeza acontece. Eu vejo muitos católicos também, né? Quando a missa muitas vezes da matriz ali é lotada, né? Pessoas que ficam na escada, ficam do lado de fora, não estão prestando atenção. Mas tá certo, gente, acontece. Muitos adolescentes ali vão ali, é porque muitas vezes pressionados pelos pais. Né? Pelo menos os pais conseguem convencer, porque às vezes um dia aquele adolescente vai se converter para Deus. Isso acontece, então não adianta você ficar lá de fora e falar que foi na missa, que isso não é missa. Mas que bom que está iniciando pelo menos, que acontece muito isso entre os jovens. Né? Mas que bom que está iniciando. Pelo menos um dia ele vai conseguir entender o chamado de Deus, vai falar uma palavra do Padre ali, vai chamar ele. Ele vai sacar esse momento. Né? Que Deus sempre toca os corações. Então, aí vamos aqui no rito eucarístico, né? A parte do momento mais importante da igreja, né? O momento onde eu disse que tem que juntar as mãos aí, né? Quando aqui diz santo, 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 significa, esse aqui a igreja pegou aqui, vamos dizer, um jeito judeu de se pronunciar aqui, que antigamente não existia entre os judeus o superlativo. Então, para dizer tipo santíssimo, dizia 3 vezes santo, 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 santo. Por isso que a igreja acompanha isso aqui. Por isso que nós dizemos santo, 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 hosana nas alturas. Hosana que significa Senhor Jesus, salva-nos. Então quando a gente canta isso, nós estamos glorificando a Santíssima Trindade, né? A Santíssima Trindade, e chamando Deus de santo. Hosana, Jesus vem, salva-nos. Na tradução do maior teólogo que existe na igreja, um dos, né, que é o Ratzinger, Bento XVI emérito, né, ele diz que é ai de nós, Jesus, ajudai-nos, a tradução dele. Isso é o que significa. Então, toda vez que chegar nesse momento, pensemos nisso. Jesus, salvai-nos. Ai de nós, Jesus, ajudai-nos, né, nesse canto, que é o momento que nós vamos entrar na Eucaristia. Quando chega aqui no momento de ajoelhar, que é esse momento aqui, gente. Tem gente que prefere ajoelhar antes, tem gente que espera esse momento. Mas, né, é questão de fé, gente. Mas o momento correto mesmo é na hora dessa cruzinha que tem aqui. Tá? Na hora que ele diz esse é o corpo e sangue, naquele momento é transformado nas 2 espécies do corpo e sangue de Jesus verdadeiramente. Claro que você não consegue ver, né? Mas o Espírito vê, o Espírito sabe. Quando eu falava da liturgia, não pode ser uma coisa animada, bater palma, essas coisas. Eu quis dizer assim, no grupo de oração tem que ter, né? Faz parte, a pessoa se emociona, a pessoa é batizada no Espírito, a pessoa chora, a pessoa cai, isso acontece, né? Mas nós não podemos esquecer que, né, isso tem que ficar no grupo de oração. Ficando no grupo de oração,
a missa se torna outra coisa. Tá? Então, esse momento é o momento de ajoelhar. Temos que ajoelhar. Apenas aqueles que têm problema, de novo, não se ajoelham. O problema é que tem muitos jovens que eu vejo que não ajoelham nesse momento. Você não acredita, às vezes você não pode acreditar. Nossa, eu vou ajoelhar porque está todo mundo ajoelhando. Mas nós temos que ajoelhar sim, mesmo que você não acredite. Ajoelhe, porque é Deus que está ali. Tá? Porque, gente, nós falamos dessas emoções aqui do grupo de oração. No grupo de oração, às vezes muita gente converteu por causa da música, né? É emocionante glorificar a Deus, louvar a Deus, aquela música me tocou. Se você for ver, o que tocou foi a música, muitas vezes, não foi Deus. Tem gente que tem conversão falsa. Então, muitas vezes, a música ajuda sim, né? Mas muitas vezes você tem que ver que isso é um lado emocional. Tá? Então tem que saber, a pessoa mesmo tem que saber discernir se aquilo lá não está sendo emocional, né? Ou está sendo verdadeiro. Se for verdadeiro, vai dar frutos. Se não for, isso não vai dar. Tá? Então por que, gente? Porque vai chegar momentos da vida da gente que nós não vamos conseguir mais sentir Deus. Não significa que Deus não vai estar presente, mas por causa do nosso físico, nós não iremos sentir mais Deus. Entende? Tem pessoas que não vão conseguir sentir mais. E esse não sentir não significa que Deus não está ali. Mas o que é? É igual o amor de um casal. No começo, aquele fogo, aquele tudo lá, né? Então você tem aquele sentimento, você sente no corpo. Chega um momento que você não vai sentir isso mais. Aí vai ser amor. Da mesma maneira acontece em Deus. Vai chegar um momento que você não vai sentir Deus, mas você vai saber que Ele está lá na Eucaristia. Entende? Você não tentar sentir, nossa, é Deus que está ali. Você não consegue, mas você sabe que Deus está ali. E isso é amar Deus. Isso é fazer vontade dele. Claro, isso depois com as obras. Tá? Então, o momento de ajoelhar é esse, né? Aí depois vem a consagração, né? É o padre falando, é porque Jesus está dizendo neste momento, né? Tomai todos e comei, depois tomai todos e bebei, né? Aí depois aqui, eis o mistério da fé. Todo mundo levanta e diz isso. Tem pessoas que preferem continuar ajoelhada. Eu não conheço isso na liturgia, que se continue ajoelhado. Mas, gente, continue na fé. Continue isso na fé de cada um, porque eu não vi nada da igreja falando contra isso, tá? Então, cada um aqui pode fazer da maneira que quiser, tá? Neste caso, tá? Porque aconteceu uma vez comigo na missa que o padre não disse, eis o mistério da fé. Ele mandou todo mundo levantar e disse, mistério da fé. E depois todo mundo respondeu. Isso, né, eu acho que o padre foi contra a liturgia. Ele não seguiu o rito normal ali. E isso está acontecendo. E isso não está sendo bom. Tá? Mas nós devemos continuar indo na missa dele. Não significa que a missa dele não está valendo. Mas nós temos que ficar de olho nisso. Tá? Não significa que não vai. Tá? Aí todos se levantam, né, e continuam respondendo aqui, né, todas a parte dos fiéis. Nada de responder a parte do padre. Gente, a outra parte que também que fala quando reza pelos mortos é o momento de a gente colocar as intenções para os falecidos que a gente conhece. Porque se nós somos o mesmo corpo em Cristo, São Paulo diz, nem mesmo a morte os separa. Então nós somos todos um corpo. Se nós rezamos para ele aqui, um ente querido, uma pessoa que você conhece, isso é ligado, isso é chegado até Deus. Chega até Deus e vai para essa pessoa. Não a pessoa sabe exatamente que você que está mandando aquela oração. É tudo através de Deus, claro. Chega ali numa hierarquia, né? Chega ali, você pede para Nossa Senhora passa para Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, e depois Jesus, né? Vamos dizer, vai até Deus Pai, mas Jesus também é Deus, né? E isso aí chega até aquela alma que está no purgatório, tá? Então esse é um momento muito importante para a gente dedicar aos mortos. Você pode ter certeza que essa oração em forma de indulgência também aqui, né, que chega a ser uma forma de indulgência, pode salvar aquela alma e já ir direto para o céu. Às vezes aquela pessoa foi uma pessoa muito santa, aí falta alguma coisinha ali da pena temporal que nós falávamos, para ela chegar até o céu. Às vezes uma oração dessa faz com que ela chegue no céu. E essa alma pode rezar por você também na terra, através de Deus. Tá? Agora vamos aqui na parte do Pai Nosso. Então, por Cristo e com Cristo, ninguém responde junto, né? Igual eu falei. Depois só responde o Amém. Né? Estão mudando isso também. Eu não sei porquê, mas estão mudando. Infelizmente está acontecendo isso. Tá?
Mas não encare que a igreja está passando por um momento assim que não tem mais jeito, né? Nós fiéis temos que continuar firme. Embora a igreja, muitas vezes está acontecendo coisa assim, porque certos sacerdotes não estão sendo fiéis na sua obra. Tá? A parte do Pai Nosso aqui. Só um detalhe do Pai Nosso, quando nós rezamos Pai Nosso, muitas pessoas fazem Pai Nosso que está no céu. Na verdade, esse Pai Nosso é Pai Nosso que estais nos céus. Por quê? Nós vamos pegar esse credo Constantino Napolitano aqui, nós vamos ver aqui, ó. Tem um só Deus nascido. Aqui, creio um só Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, Pai Nosso que estais nos céus. Deus está presente no céu e na terra ao mesmo tempo, porque Ele transcende a tudo. Deus é transcendente, né? Ele transcende. Então, quando nós rezamos Pai Nosso, é Pai Nosso que estais nos céus, tá? Mas depois no final lá, tem outro está lá, né? Estais. Aí a pessoa, Pai Nosso que estais nos céus de novo. Tem outros céus lá no final. A pessoa fala céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não, acho que depois do final, no começo aqui mesmo, porque tem dois, né? Estais nos céus, tem dois céus. No final tem mais um céu. Eu não estou lembrado aqui, mas eu devia ter anotado essa sequência aqui para nós analisar. Exatamente, essa parte. Exatamente. Assim na terra como no céu. Esse é no céu. As pessoas, eu tenho ouvido as pessoas nos céus também. Aí nessa parte não, nessa parte é no céu. Assim na terra como no céu, já está dizendo. Então você fala no céu de novo. Tá? Aqui de novo, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. As pessoas também falam junto e não é para falar, isso é antiliturgico. Pode dizer. O amém não é usado depois do Pai Nosso, não tem que ser isso também. Porque quando você está fazendo liturgia, você não pode responder o amém. O Pai Nosso está no céu. E depois que vem. Exatamente. Porque muita gente responde, o Padre Alexandre sempre questiona isso. Ele termina o Pai Nosso, ele já joga essa oração em cima, para ver se o pessoal larga a mania de falar o amém. Porque não encerrou ainda. Exatamente. Aí vai terminar no amém cantado depois. Né? Por isso que todo esse amém que é cantado, porque é o amém mais importante que tem. Por isso que ele tem que ser cantado. Tá? Por isso que esse amém é cantado. Então eu vos deixo a paz aqui, também nós não podemos dizer também. Nós costumamos falar junto com o Padre. E não é. Vamos ver se ele termina aqui, a missa. Cordeiro de Deus, né? Pela presença de Deus ali, é um momento importante também, que nós temos que aprofundar espiritualmente nesse momento, unir as mãos de novo, igual eu disse, né? Acreditar ali, vivenciar, você lembrar dos seus momentos. Deixa eu perguntar outra coisa. Eu fiquei sabendo que o Zé Carlos, ele sempre teve parece uma palestra, não foi do Bispo lá em Três Corações, uns meses atrás. E ele falou sobre, depois que você recebe a Eucaristia, ele perguntou se depois de receber a Eucaristia, a pessoa teria que ajoelhar, seria o certo. Aí o bispo respondeu, você quando ao termo de almoçar, você ajoelha? Então ficou assim que ela deixa, falando que se você está recebendo o corpo de Cristo, você tem que só agradecer e pronto. Então você ajoelha, porque na verdade depois você não agradece o prato de comida ajoelhado. Então, o que acontece isso aí, volta para da influência, teologia da libertação que eu disse, né? Muitos tendem a fazer isso daí, né? Em dizer que... o certo é? Não, não é que é o certo. Por exemplo, você receber a comunhão de joelhos, direito canônico diz, você pode, de joelhos. A questão depois, que você comungar, a questão que eles analisam é porque é uma refeição, mas eles esquecem que a missa é ação de graças e sacrifício. Entendeu? Aí eles vão só pro lado da refeição. Entendeu? Aí eles não, se é uma refeição, vai receber a refeição de joelhos, eu vou depois ficar adorando a refeição? Ó, peraí, ali é o corpo e sangue de Jesus, você vai adorar sim. Você pode adorar. Claro que é que a presença, você está adorando no seu corpo. Lembra que nós falávamos que nós temos o núcleo do Espírito de Deus? O núcleo em nós, Jesus, nesse momento faz a morada em nós. Ele nos faz sacrar no vivo. Exatamente, sacrar no vivo eles não faz. Entendeu? Então você pode sim ajoelhar. Eles têm, igual eu falei, essa influência da teologia da libertação faz com que tudo isso aconteça. Porque não há proibição nenhuma, isso pode direito canônico falar isso. Tá? Então não podemos entrar nessa não.
É igual eu falei, muitas pessoas preferem acreditar, né? Tem um rapaz lá falando tal coisa assim, né? Vai ser mal, eu quero acreditar no que você fala. Né? As pessoas tendem a acreditar nos padres. Muitas vezes acontece comigo, eu falo uma coisa assim, a pessoa fala, vou perguntar para o padre se isso é verdade. Você vai lá e ele vai te responder, fala que isso é tudo absurdo que eu estou falando. Né? Então é coisa... Nós falávamos do folheto, aquela hora do folheto, né? Não é legal também o folheto na missa, que atrapalha a concentração nossa. Isso aí, né? Isso aí ainda a CNBB não falou nada, então nós devemos continuar assim. Né? Mas que seria legal sem precisar disso aqui? Seria. Né? Até uma missa em latim, coisa que a teologia da interpretação detesta a missa em latim. Né? Mas seria uma coisa se nós aprendêssemos latim, porque a espiritualidade que tem no latim é muito grande. Tá? Então, mas por que o Padre Giovanni falava, tá? Falava do folheto? Porque nós desrespeitamos o folheto. Porque aqui está contida a palavra de Deus. E isso ele tem razão. Né? Muitas pessoas amassam, joga fora. Qual que é a atitude que a gente tem que ter com o folheto? Chegar, se você levou em casa, não jogar no lixo. Vem, queima. Tá? Todo folheto de missa, todo lugar folheto que tem a palavra de Deus, ou imagem de Deus, imagem de santo, você vem e queima. Queima ou enterra no solo que não é profanado por ninguém. Ok? Essa é a atitude que nós temos que ter com a palavra. Aqui na igreja a gente junta muito quando a gente participa e tem um saco próprio para nós colocar lá, que eles vão queimar. Exatamente. É isso mesmo. Ele tem que ser queimado. Então o momento aqui, esse momento que ele pegar também aqui, ó. Quando o presidente fala assim, todos os olhos ao Senhor em vós esperam, e vós lhe dais o tempo serve o alimento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós respondemos, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Significa que eu não sou digno de receber, porque por mais que eu me confesse, por mais que eu me dedique a Deus, tem irmão meu morrendo de fome. Entende? Por isso depois da diz, mas dizei uma palavra, Jesus, e eu sei que eu serei salvo. Eu tenho fé, mesmo que eu não consiga cumprir toda a minha missão, porque sou falho, mas eu tenho fé, eu acredito em vós. É assim a atitude que a gente tem que ter nesse momento. Tá? Por isso se diz, por isso a igreja colocou essa frase aqui na Bíblia, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E você dedica aquele momento para isso. E depois, antes da comunhão também, naquele momento que começa a tocar música, eles vão se preparando no altar, é bom que a gente, de novo, com as mãos unidas, faça uma oração. Na Bíblia que dá Ave Maria, eu não sei se tem uma oração antes da comunhão que a gente deve fazer. Né? Eu costumo dedicar assim e dizer a Deus, Deus, Senhor, eu não sou digno por recebê-lo, mas pelo seu amor e misericórdia eu me tornarei digno, não por mim mesmo, mas pelo seu poder, pela sua onisciência. Né? Eu costumo fazer uma oração assim, porque nós somos pecadores, então nós temos que preparar o máximo possível para receber Jesus. Tá? Eu acho que aqui a gente vai concluir a missa, né? Todos entenderam, né? Nada de palmas dentro da igreja, nem na aclamação do Evangelho, nada de palmas, até o aleluia com a mão, tudo bem, mas nada de palmas dentro da igreja. Né? Vamos fazer liturgia, vamos pôr música agitada, aquelas músicas boas lá, nossa, vamos dançar, vamos bater palmas, todo mundo junto. Grupo de oração é assim, mas missa, liturgia, nada disso. Ok? Então, mas quando a gente está na celebração e o padre, todo mundo lá batendo palma, a gente vai Não, por exemplo, você vai ver que você é o único ali, sabe que você é o único ali? Aí se você quiser, como você vai ser a única ali, às vezes você pode também, né, deixar isso ali tocar, ninguém vai ficar reparando em você, por exemplo. Né? Mas agora não tem como, tipo assim, se o padre começar lá, por exemplo, e ninguém fazer. Aí vai ficar estranho. Mas então, isso é mais por causa da enculturação no Brasil. Então, vou dizer, você não vai estar cometendo pecado nenhum se você bater palma. Tá? Não vai estar por causa da enculturação que existe no Brasil. Só por causa disso, porque no original mesmo, em Roma, não acontece essas coisas. Tá? Então, aqui no Brasil, por causa que é um país mais agitado, um país mais, vamos dizer, alegre, né? Essa alegria do povo não entende de guerra. Mas aí então a igreja acaba aceitando, a CNBB acaba aceitando esse tipo de coisa. Tá? Então isso se chama enculturação. Tá bom? Tem muita gente que sai da missa antes de terminar o último momento. Bem lembrado, bem lembrado. A missa termina, né?
Graças a Deus, aleluia, aleluia. Vem esperar o padre, beijar o altar, venerar o